Saudações, amados! Sejam muito bem-vindos a mais uma live especial nessa noite de quarta-feira, 20 de agosto, aqui nesse nosso canal também, né? Canal Leão de Sírios, aos que acompanham a nossa jornada há muito tempo. Esse canal existe desde 2019, onde a gente postava alguns videozinhos lá no começo de tudo, e agora veio chamado para a gente reutilizar esse canal para esses assuntos mais cósmicos, esses assuntos mais de conexões, que era o que a gente estava habituado a postar lá no nosso canal mesmo da tribo, né? E hoje a gente tem um momento muito especial que eu estou aguardando há bastante tempo, né? Por conta de agenda, por conta de muitas coisas para se resolver, a gente acabou adiando muito, mas a gente sabe que tudo na hora certa, não é mesmo? Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui. Que felicidade ver vocês aqui, pessoal. Compartilhem aí, curtem, por favor. Esse canal a gente está reutilizando ele agora, colocando ele na ativa de novo, então a plataforma não costuma recomendar muito, né? Então, quanto mais vocês curtirem, compartilharem, comentarem, vai fortalecer o nosso trabalho por aqui, tá bom, amados? Como vocês sabem, eu sou o Jeff, da Tribo dos Leões agora. Estou me adaptando, ainda falo a Tribo das Estrelas. Seremos sempre das Estrelas, não vai ter jeito, né? E a gente está aqui hoje para trazer muita coisa importante, muitas informações que estão chegando, né? Tem muito tempo que eu não falo com a nossa convidada, com a Gisele. Então, assim, eu também quero me atualizar de tudo que está acontecendo. Para os que já acompanharam aquela primeira live, a história da gente, do Instituto Cósmico, sabe que a Gi está com a gente desde o início, né? E tem sido um pilar, uma força muito grande, não só por trazer essa força feminina, mas por trazer essa força de Miguel também, né? Acho que todos aí já tiveram a honra de conhecê-la na última live que fizemos e todas as suas conexões, né? Todas conectadas com o nosso trabalho. Então, vou convidar agora aqui nossa irmã Gisele. Seja bem-vinda, Gi! Oi! Oi, minha irmã. Bom, Que honra ter que você aqui de honra. novo. A gente demorou bastante, né, Gi, para fazer outra live? Bastante. Pois Mas é, bem mas feliz. isso é sinal que tem muito assunto, muito papo, né, para trocar. E Não, uma das teria que ter coisas umas mais 4 lives. legais, pois é, no mínimo, Teria que ter umas fácil. 4 para botar tudo em dia. Eu acho. E uma das coisas mais legais, gente, quando eu faço live com a Gi, por exemplo, é que a gente realmente não programa nada. O que vai acontecer aqui vai ser um bate-papo mesmo de dois irmãos, né, conectados em missões juntas, né, em cada um nas suas missões individuais também, mas que sempre que a gente se encontra, a gente acaba conectando muitas informações, recebendo muita inspiração também, né, e desde aquele último trabalho, Gi, que você fez com a gente, que foi ali para aquela viagem à Itália, que você levou o nomezinho de todo mundo, que você trouxe a imagem de Miguel, né? Foi justamente o momento que a gente fez esse trabalho também para fortalecer o nosso espaço. Então, assim, foi uma das ações mais lindas que nós fizemos e toda a sua jornada ali só fortaleceu. Então, seja bem-vinda, que essa casa é sua, Gi. Galera, começando a postar aí no chat, pessoal. Logo mais a gente vai abrir para algumas perguntas também, tá? Gigi, para começar, eu queria saber como é que tem sido esses movimentos todos de lá para cá, né? Depois da sua viagem lá ao Monte Gargano, à Itália, com o nome de todos os participantes daquela ação de Miguel que nós fizemos, a gente não se falou mais, ninguém teve notícias de você, né? Então eu Né? queria saber, depois de tudo isso, como é que tem fluído as coisas para você, minha irmã? Como é que estão essas conexões com o Miguel? Eu até pensei, né? Eu vou ligar para ele hoje, a gente vai ficar 1 hora conversando para poder eu me atualizar. Não tem A conversa é combinação. agora. A conversa é agora com milhares, Ah, se centenas de você milhares soubesse. de Se tu telespectadores. soubesse quantas mensagens eu recebi depois daquela ida para a Itália, foi uma loucura, assim, porque teve pessoas falando para mim assim, Gi, eu tive lá por tua causa. Eu passei a prestar atenção nos sinais, passei a olhar para São Miguel com outro olhar depois daquela live, assim, e tô Aham. maravilhada, assim, com as coisas que vêm acontecendo. Foi lindo, né? Foi muito bonito. Pois é, e muitas vezes assim, é justamente o que precisa, as pessoas terem uma referência do quão é importante essa confiança, né, Gi? Eu falo que você é essa referência para mim também em relação ao Miguel. Embora eu sempre tivesse tido conexões muito fortes, inclusive no nosso trabalho, né? A gente tem um vídeo hoje da oração de Miguel que passou de 2,5 milhões de visualizações no nosso canal,
né? Então, desde o começo, o Miguel muito presente nessa tribo, nessa egrégora. Mas você trouxe as conexões de uma maneira diferente, porque você quietinho no seu canto, sem fazer barulho, sem ninguém te conhecer, experienciando coisas incríveis, né? Como as que você já contou, do seu primeiro contato com ele, né? Dos sinais que foram chegando, da espada, dos lugares, né? E isso não acabou, na verdade, continuou, né, Gi? Não Você esteve na acabou. Amazônia também, né? Com a Arcura. Quando eu fui para a Amazônia, levei a Arcura e sempre testando e pedindo, né, para que ele me dê realmente a certeza, né, de que isso vai curar. E lá foi muito legal, que quando eu embarquei naquela caravaninha lá que eles levam, né, de barquinho lá no meio da aldeia, né, eu vi que as pessoas entravam no barco e elas tinham todas uma cor, assim, bem. Cada um com uma cor diferente, mas, tipo assim, escura, umas cores diferentes, assim, né? Eu falei, nossa, cada um com um jeitinho, assim, todo mundo buscando a mesma coisa. E foi muito legal, que depois que a gente foi na aldeia, participou de rituais, coisas que aconteceram lá, quando a gente voltou no barquinho, tava todos que estavam dentro daquele barco com a aura azul. Eu falei, meu Deus, é muito louco essa floresta aqui, ela é encantadora, ela é milagrosa, não é Sim, possível. sim. E aí teve os pajé, o pessoal lá, né, que eu né, levei a Arcura e só dei na mão deles e pedi, que eu queria uma bênção, né? E ele olhou bem sério, assim, no meu olho e falou assim, ó, isso vai curar muita gente ainda, minha filha. Só que aquilo, né, aparentemente é só um aromatizador de ambiente, né? Mas ele olhou para mim e falou, isso vai curar muita gente, minha filha. E eu me arrepiei todinha, né? E aí ele começou a fazer os rituais e as rezas, coisas tudo em cima da Arcura. E eu me arrepiava inteira, eu dizia assim, meu Deus, eu tava até com vergonha que tinha um pessoal olhando lá. Eu parecia que tava com frio lá no meio do calor. Mas foi muito Que, legal lá. Foi uma experiência que lindo. linda, muito linda. Uhum. Inclusive, lá eu tive a certeza do milagre, verdadeiro milagre, que São Miguel fez na minha vida. Porque ele falou que ia tirar o meu único medo, né? E eu fiquei 40 anos da minha vida, nem alface eu lavava com medo de lesma, bicho rastejante. E lá, quando eu vi ele lá no Mato Grosso, ele falou que ia tirar meu único medo, mas até então eu nunca tive acesso ao meu medo, que era serpente cobra, né? E lá no Mato Grosso, quando a gente estava indo pro barquinho, veio o rapaz e trouxe uma cobra, uma sucuri enorme assim. E eu falei, eu quero pegar ela na mão. E eu senti uma paz, uma energia, uma coisa tão boa, assim, que parecia que ela fazia parte de mim, assim. Aí eu falei, não, realmente fez um milagre. Porque eu não podia ver nem foto. O meu celular voava se eu visse uma foto, era fobia mesmo. E eu fui curada Sim. e eu tive essa certeza lá no Mato Grosso. Foi lindo. Que lindo. Entre tantas e tantas outras manifestações de cura que nós tivemos por aqui também, né? Para quem não conhece a Gi, gente, eu vou explicar brevemente, tá? Nos conhecemos em uma cerimônia com a medicina ayahuasca no Rio de Janeiro, né? Ela caiu de paraquedas lá. O tema da cerimônia era Na Força de Miguel, foi o que chamou a atenção da Gi na internet, enfim. Ela foi parar lá no Rio de Janeiro. Do Sul, ela foi para o Rio e nos conhecemos nessa cerimônia. E lá começaram algumas conexões, inclusive em relação ao nosso espaço hoje, nosso espaço físico, o Instituto Cósmico da Tribo, que tem a Gi também como sócia, né? Que manifestou, ajudou a manifestar tudo isso. De lá para cá, a gente vem conversando muito sobre várias conexões. Em alguns momentos onde eu estava precisando de algumas explicações, a Gisele me ligava do nada e vice-versa. A gente manteve assim essa relação, né, de amizade de longe, muito pouco, falando muito pouco mesmo. Fazem meses que não nos falamos. E no meio disso tudo, a Gi começou a explicar que ela recebia já algumas canalizações, né? Ela me mandou uma oração canalizada de Miguel, que foi a única que eu transmiti no nosso canal de material que não é meu, que não é minha canalização, além dos 21 dias, claro. E ela me explicou sobre alguns insights, algumas conexões canalizadas que ela estava sendo em relação a algo que deveria ser feito com determinadas ervas. Isso durou mais de um ano, né? E aí, depois de muito tempo, ela lançou isso aqui, né? Esse aqui é um deles, que é esse aqui é o aromatizador de ambiente, né? Que a princípio parece mais um produto, mais uma coisa, mas não, gente. Isso aqui é realmente tecnologia colocada aqui dentro, tanto é que nós usamos, né? Tanto é que nós divulgamos isso porque realmente a gente confia 100% que a gente não está falando de um produto, a gente não está falando de um objeto de venda, a gente está falando de algo que realmente precisa chegar mais longe, né? De lá para cá, né, a gente já fez o lançamento junto, muitas pessoas que estão aqui já adquiriram a Arcura, uma
porrada de feedback assim absurdos, Gi, incríveis. Muito. Estamos usando nas nossas cerimônias, inclusive, e é muito perceptível a diferença do campo, como você falou, né, Gi? Você tem assim essa percepção que você enxerga, né, a aura das pessoas e tal, mas até para quem não tem, fica visível a mudança do campo, a mudança da energia no ambiente, né? Então, assim, esse é um dos projetos, na verdade, né, Gi? Porque além desse projeto, você tem algo também relacionado à tecnologia, que está desde aquela época também em andamento, enfim. Então, assim, para quem não conhece a Gisele, obviamente eu fui muito rápido aqui e resumi absurdamente tudo isso, porque no meio dessas histórias todas tem muitas confirmações, tem muitos recados, muitas mensagens, enfim. É uma história bem longa, na verdade, né, Gi? Não tem como contar tudo, mas quem quiser conhecer um pouquinho pode entrar lá no Instagram da Arcura, né? Que tem alguns vídeos lá eu explicando até resumidamente algumas coisas, Isso, né? Mas isso, a maravilha. Arcura foi lançada em março. E se tu soubesse a quantidade de depoimentos e relatos, assim. Hoje, inclusive, conversei mais de uma hora com uma pessoa de São Paulo, dizendo para mim que ela botava em cima da mesa e ficava olhando e dizia assim: não, mas eu não. Será que eu acredito nisso? Será que é mesmo? Uma pessoa totalmente, nada assim de terapeuta, nada assim. E ela Uhum. hoje fez questão de me ligar e falou assim: eu deixei em cima da mesa e falou: meu marido já fazia mais de 3 meses, estava muito jururu, assim, quietinho, desanimado da vida, minha filha com problema de saúde. E aí eu fiquei olhando, desafiando e falei: ah, vou passar. Aí se conectou. Esse é o segredo. Se conectou com aquilo ali, ouviu a frequência, fez os pedidos, passou no quarto dela, na cama, nos lugares. E no outro dia ela falou que foi inacreditável, assim, o efeito que deu. Inclusive com a filha, que não tinha descoberto doença nenhuma com exames e simplesmente parou de sentir o que sentia. Então, assim, claro que a fé, né, da pessoa ajuda muito, mas esse não é Uhum. o único relato, assim, de pessoas que dizem que estão tendo transformações, né? Bravo. E até tem uma que o seu Miguel veio, assim, porque ela me pediu, né? Ela assim, Gi, manda aí que eu vou passar aqui, abrir uma sala comercial, olha. E ela pegou o produto, pegou a Arcura e foi passando. Fez um vídeo e mandou para mim. Eu falei, meu Deus, que guria louca. Só passou assim, por tudo. E me mandou. E aí eu falei assim: olha, tu precisa se conectar, tu precisa, né, fazer um ritual de proteção, de pedidos. E ela assim: não, Gi, já tá protegido. E naquela noite, olha bem, eu sonhei com ele e ele falou assim para mim: ó, a mesma atenção que ela dá, ela vai ter. Olha isso. E aí, e Hum. vinha ela na minha mente o tempo inteiro. Então, assim, ó, quando a gente pede uma ajuda para todos que a gente acredita e confia, a gente quer o quê? Que eles parem, observem a nossa situação, o nosso problema, para poder nos ajudar. Só que quando a gente pede Uhum. ajuda, tipo assim, é aquilo muito rápido, né? A gente também tem que ter um tempinho para eles, né? E esse é o momento de conexão. Exatamente. Quando tu passa a Arcura, tu te conecta, tu tem que ter um ritual. E aí essa Exato. mensagem foi para ela. O Que lindo. tempo que tu me dá é o tempo que tu vai ter comigo. E faz muito sentido, porque assim, a gente sabe que todas as conexões espirituais, todos os que podemos chamar de milagres, acontecem de acordo com a nossa atenção naquilo, né, Gi? Quando as É. pessoas questionam, por exemplo, né? Porque eu mesmo sou muito questionador e eu mesmo me questiono como é que funciona essa tecnologia. Não é uma questão de acreditar, já passou do nível de acreditar, eu já sei que é real. Mas aí eu fico me questionando, tá, como é que funciona isso? Tecnologicamente falando, sabe? Eu peço explicações para eu entender além do resultado que eu já entendo. E o que chegou foi mais ou menos assim. Na nossa jornada aqui, a gente tem muitas coisas que participam da nossa experiência, que chegam através dos nossos sentidos, por exemplo, e que ativam uma memória celular ruim, né? Determinados odores, determinadas temperaturas. É muito natural isso, né? E algumas coisas como isso, por exemplo, além de fazer o trabalho de limpeza do ambiente, ele traz também uma memória celular que de alguma forma você se conecta. Eu acho que é aí que está o segredo. Quando você se conecta, é mais que ter fé, na verdade, é você entender que você também é parte da cura, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
E aí ficou mais fácil para eu compreender as novas tecnologias e como isso está chegando para a gente agora, né? Já é mais ou menos isso, né? Até então, eu vou te dizer assim, ó, que eu devo ter passado o do corpo, assim, eu acho que no máximo umas 5 vezes. E aconteceu algo muito ruim, assim, comigo, uma semana antes do meu aniversário. E eu sabia que eu ia ficar de arrasto, assim, a semana inteira. E aí eu falei, não, agora eu acho que isso é pra mim, assim. Acordei de madrugada, passei no quarto, fiz as minhas orações e falei assim, cara, não vai ter nada que me tire da cama amanhã, porque eu tava muito mal. E tu não tem noção. No outro dia, o meu corpo chegava a quicar, assim, ó. Parecia que eu tava ó, pulando de energia e coisa boa. E eu tava radiante, assim. Eu disse, meu Deus, não é possível. A minha cabeça não ia deixar eu estar assim hoje. E eu tava Sim, muito bem, muito bem. Era uma energia que eu dizia assim, cara, da onde que tá vindo isso? Da onde que tá vindo isso? E aí, depois desse aham, momento, eu comecei a sentir, quando eu me conecto, como se tivessem alguém pousando, sabe assim, barulho de asas? E isso eu não uhum, sentia. Eu via, eu ouvia, mas agora eu sinto como se tivesse alguém pousando perto de mim. É uma loucura. E muitas que pessoas também incrível. falaram que sentiram a presença de Miguel quando usaram os produtos. E uma das coisas que ele disse agora, as últimas duas coisas assim foram muito fortes que aconteceram agora. Uma ele disse que é para a gente prestar atenção nas cores azul, porque a presença dele está ali. Olha só. E eu Aham, comecei a ver, é como se fossem uns raios de sol, assim, às vezes até dentro de casa, sabe? Mas é de cor azul. E isso é muito uhum, forte. Por quê? Porque eu sempre via, mas era, tipo, muito colorido, assim, parecia muito um arco-íris, sabe? E ele falou: preste atenção na luz azul, porque agora a minha presença está ali. E aí eu comecei a que prestar lindo, Gi. atenção e eu sinto esse barulho, como se fossem essas asas pousando. É muito forte. E várias pessoas também me falaram, Gi, eu sinto, eu vejo, eu tô sonhando, mas eu sou da religião tal, e se eu contar, as pessoas vão achar que eu sou louca, ou que eu tô chamando atenção, ou que eu sou o alecrim dourado. Então, assim, eu não Uhum, falo. Então, assim, a quantidade de gente sim, depois da Arcura que veio me contar que também vê a aura, que também está sentindo esses sonhos e dando, tipo, até mensagens, né, para outras pessoas daquilo que está sonhando e que é muito real e que é ele que está trazendo, né? Então, assim, uhum, essa última presença que eu senti, eu estava dormindo e eu durmo com duas cobertas bem pesadas, então eu tava quentinha. E de repente, na madrugada, eu comecei a escutar algo, tipo, me acordando e o meu corpo gelou, mas gelou assim que nada me esquentava, mas as minhas mãos suavam. Eu tava muito fria, mas as mãos suavam. Aí eu sentei na cama e quando eu sentei na cama, ele veio e falou: avisa o meu povo que nós estamos entrando num combate. Eu vou recrutar os meus soldados. E só que eu já claro. sei disso, que esses soldados estão sendo recrutados. Só que agora ele veio e me disse: estamos entrando num combate. Isso foi semana passada e Uhum, avisa o meu povo. Aí eu pensei, putz, agora eu vou dormir, né? Deitei e nada do meu corpo esquentar, nada. E fiquei, eu a mão suando. Acordei de manhã, fui levar a menina na fisioterapia e eu não esquentava o meu corpo. Eu tava muito mal, parecia um cadáver. E aí eu uhum, peguei e falei assim: não, eu vou ter que avisar alguém para poder parar e esquentar meu corpo novamente. Aí eu fiz um videozinho no Instagram e avisei. Eu falei assim: olha, aconteceu assim, assim, né? E eu tô avisando porque essa foi a mensagem que me deram. E aí o meu corpo começou a esquentar. Eu falei, caramba, resolveu. se eu não faço. Exatamente, Gi, exatamente. Antes de eu começar a fazer o trabalho na internet, era mais ou menos isso. Era algo que eu tinha muito isso com os zumbidos. Eu começava a ouvir um zumbido mais chato, aquele zumbido parece um celular vibrando o tempo todo, e depois que eu já tinha entendido o que fazer. E na minha procrastinação, ou na decisão rebelde de não fazer, esta maravilha continuava até o momento que eu fizesse. Então, assim, foram uma das maneiras que eu comecei a entender quando era um aviso para mim, né? Isso que você falou hoje é muito legal, que tem a ver com algo que eu quero trazer aqui. Depois desse portal do 8 do 8, a gente tem uma frequência diferente agora chegando no planeta. A gente tem uma frequência muito mais expandida, né? Um espaço muito maior para informações de luz e som, enfim, que chegam para a gente. E a gente tem novos portais agora se abrindo o tempo todo, né? Ah, uma das coisas que eu conectei em relação a isso é justamente essa movimentação que está acontecendo no país,
essa movimentação política, né? A gente teve ali, acho que na semana passada, não tenho certeza, aquele ato lá no Congresso, né? Com a imagem de Miguel, que é aquela mesma imagem que saiu lá da Itália quando você estava lá, é a mesma, E né? veio para minha cidade, estava aqui em Que Criciúma veio sexta-feira. aí também, né? Veio E me aquilo lá, visitar. Gi, ela vem como uma Cara, representação para que nós entendamos esse sinal, que essa limpeza está sendo feita, entende? Eu não sabia dessa história que você falou, deste combate, porque muitas vezes as conexões com Miguel, elas trazem essa sensação de combate, porque a gente tem essa presença da espada, do escudo e etc e tal, né? Então é natural que a gente interprete dessa maneira, mas essa limpeza que tá começando a acontecer nesse meio todo, ou seja, a polarização está muito maior, está acontecendo assim uma reviravolta que está afetando ambos os lados. Então, o que eu entendi disso é mais ou menos assim: a gente tem o lado A e o lado B. Coloca todo mundo numa bacia, chacoalha bastante. Isso vai ser chato para todo mundo, mas depois disso as coisas vão clarear. E juntamente com isso vem chegando essa informação de que, né, simbolicamente, ele está sendo considerado agora o guardião do nosso país através do Congresso Nacional e tal. Para a gente que entende as entrelinhas, a gente sabe que é muito mais do que um ato católico ali. A gente está falando de uma representação real para a gente que está aqui e está entendendo que, ó, o momento agora é outro. Está chegando realmente um momento diferente. O vai ou racha. É isso. mas ele A hora falou: é essa. prestem atenção, tá? Nos sinais, nos sonhos e nas pessoas. Esse foi uma Uhum. mensagem dele. Preste atenção nos Arro. sinais, nas pessoas e nos sonhos. Então, todas essas Sim. pessoas que, como ele disse, está recrutando esses soldados, provavelmente esses soldados, eles vão ter muito mais essas intuições através de sonhos, né? Eu pedi, nas minhas orações eu estou pedindo para que essas pessoas não precisem, na verdade, interpretar as coisas como eu, porque foi muito chato o começo, sabe? Porque ele dava muitos sinais e eu não sou de prestar atenção. E aí as pessoas mesmo me falavam: Gi, mas tu não percebeu, tu não notou, olha isso. E eu dizia: caramba, mas eu desenha, eu falava, desenha. E de tanto eu pedir para parar de ficar com esses enigmas, né? Eu já não era mais sinais, Uhum. era tapa na cara, soco, porrada. Eu falei: meu Deus, agora eu entendi. É. Agora eu entendi. E a última agora foi muito forte. Eu fui parar numa cidade que eu nunca ouvi nem falar dessa cidade. Então, conta aí, Gi, como foi isso? Então, como eu falei, meu aniversário ele estava meio tenso. E aí eu acabei, eu e meu namorado fomos viajar para Campos do Jordão. E aí era sexta-feira, a gente aproveitou um monte, estava cheio de planos para o sábado. Só que na noite de sexta para sábado, ele dormiu e eu não consegui dormir. Parecia que estava tudo rodando e o quarto estava muito frio novamente. Eu falei: caramba, tem coisa errada, tem coisa errada. E aí eu não dormia, não dormia, eu peguei e me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei para fazer uma oração, eu não conseguia mais levantar. Aí eu fiz assim na cama, fiquei tipo meio que descansando, porque eu não conseguia nem levantar, de joelho. E Uhum. aí eu ficava ouvindo um nome: Piquete, Piquete, Piquete. Só que já teve outros sonhos também com um único nome. Um único nome. E foi. Depois eu descobri que nome era esse e fez parte da máquina. E aí ele falava Piquete, Piquete. Eu assim, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, que era a mesma voz lá do Mato Grosso. E aí de manhã eu levantei para ir no banheiro. Quando eu voltei, aí eu vi ele. E ele disse: Piquete, pirâmide de vidro. Você precisa ir lá ganhar uma bênção. Vocês precisam ir lá para ganhar uma bênção. E eu comecei a chorar. Nisso ele acordou. Quando ele acordou, eu só falei assim: pelo amor de Deus, pesquisa. O que é piquete? O que é piquete? Eu não sei o que é piquete. Pobre rapaz. Não, ele já tá acreditando até em Papai Noel por causa de mim. E não acreditava em nada, tá? Só pra você saber. E aí ele pesquisou e falou assim: Gi, é uma cidade. Ela fica 200 e poucos quilômetros aqui. Aí eu falei: eu preciso ir lá. Ele: não, né? Não. Outro dia eu te Não, trago. Imagina, impossível. num sábado em Campos do Jordão, tu sair de lá para ir para o interior de São Paulo, 200 quilômetros de onde a gente estava. Ele disse: não, outro dia eu te trago e a gente vai lá. Só que a hora que ele falou isso, eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste. Aí ele disse: tá, então vamos tomar café e vamos. Mas assim, eu e ele, sabe? Tipo, não é para nós ir. Uma coisa muito ruim, assim, porque nós queríamos aproveitar, né, ali o meu aniversário. Aí tomamos café e fomos. Quando a gente estava indo, o meu corpo já começou a sentir.
eu tremia, eu ficava gelada. E eu não falo nada para ele porque ele vai ficar assustado. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa de quando eu fui na Itália, que eu comecei a entrar lá no Monte Gargano. Aí a gente chegou, era tipo 1 hora da tarde nessa cidadezinha, olha. Era longinho, bem longe de onde a gente estava. Chegamos lá, paramos num posto e a gente perguntou, né? Tem um pirâmide de vidro? O cara assim, ó, é um santuário de São Miguel Arcanjo. Falei, puta que pariu. Olha a palavra, dá pra falar a palavra. Tudo bem, tudo bem. Falei, Eu falaria pior, eu falaria algo pior. Porque, tipo assim, ele falou pirâmide de vidro. E aí, quando a gente foi ver esse santuário, o formato do santuário é uma pirâmide de vidro. E eu falei, não, não acredito. E aí eu comecei a ficar muito emocionada. Quando a gente estacionou o carro na frente que eu entrei, tipo um sábado à tarde, não tinha missa, não tinha nada, tinha uma mulher e um rapaz e umas pessoas ali, eu acho que eram catequistas, e eu sentei lá com ele, comecei a chorar, 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 chorar. Comecei a ficar muito emocionada, assim, eu não consigo parar. Quando vem essas lágrimas, eu não consigo parar. E aí o pessoal todo foi embora. Ela explicou pra gente ali, né, a história daquela igreja e tal. E daqui a pouco esse rapaz veio e falou assim, ó, eu posso abraçar vocês dois? Eu quero dar uma bênção para vocês. Nossa, e foi exatamente o que ele tinha dito para mim. Vão lá que eu preciso dar uma bênção em vocês. Pensa numa pessoa arrepiada do pé à cabeça, sentindo ele assim, ó, parecia que tinha 2 asas assim em cima de mim, ó. E depois daquele momento ali, sabe, como se tivesse tirado aquilo que eu passei ali antes do meu aniversário com a mão. Uhum. Era uma força, era uma energia, era uma coisa tão boa que eu disse assim, meu Deus, sabia o que eu estava precisando, me trouxe até aqui e foi lindo, lindo. Agora eu já sei que existe um santuário, inclusive o Instagram deles é Rota de São Miguel, tem a senhorinha que estava lá, até, né, falar senhora, mas uma mulher muito bonita, jovem, falou assim para mim, ó, tu pode, eu contei para ela, né, como eu cheguei lá, ela disse, eu posso fazer um videozinho? Eu falei, pode, mas eu achei que era para ela. Ela postou no Instagram da igreja. Tem Bombando, o mais de mundo tá 20 mil vendo sua história. visualizações. Eu contando, né, essa história. E depois a gente saiu de lá, eu e ele, assim, tão feliz, uma sensação, assim, de realização, de acolhimento, foi tão maravilhoso. Uhum. E eu falei, caramba, podia ser outro dia, né, não um sábado que eu tava passando. Que incrível, Gi. Gi, é Muito bom. importante você contar essas coisas, porque isso a gente costuma sempre falar para as pessoas, mas ter casos reais fica muito mais claro, porque assim, ó, o que a gente sempre tenta transmitir esta fé que você tem, esta confiança que você tem, ela é necessária. As coisas chegam do outro lado, elas chegam do lado de lá. Se você não der esse passo, não tomar essas decisões, elas vão enfraquecendo conforme o tempo, entende? 90% das pessoas no seu lugar falaria, tá bom, ótimo, qualquer dia eu vou conhecer o tal do Piquete, da pirâmide de ouro, seja lá o que for, eu estou em Campos do Jordão, entende? Então, assim, essa disposição, e isso é para todos, tá, gente? Quando você tem essa disposição de confiar, mesmo parecendo uma pessoa extremamente maluca, que foi o caso, com certeza, que do nada me preciso ir para lá amanhã, preciso acordar e rodar 200 quilômetros. É o momento onde as conexões vão aumentando, entende? Quando eles percebem que você é essa pessoa que está preparada para quando receber o sinal, mesmo que não faça nenhum sentido, vai lá e faz, o sinal nunca deixa de chegar e as coisas vão ficando mais claras, né, Gi? E aí eu ficava sempre me perguntando, né? Mas por que eu? Tanta coisa para me fazer que eu quero viver, por que, que eu estou recebendo isso, né? Tanta gente que tem esse dom de falar na internet, que gosta, que transforma a vida de pessoas. Eu não gosto, por que, que é eu, né? E aí eu estava conversando, até que é uma amiga, mas eles têm um negócio lá de igreja e tal. Aí ela chegou para mim e falou assim: ó, Gi, eles não escolhem os capacitados, eles capacitam os escolhidos. Capacitam os E eu tinha escolhidos. escutado isso num sonho, a noite inteira sonhando, e era essa mesma mensagem. A gente capacita, não se preocupa. Eu falei, vocês vão passar trabalho. Porque é muito difícil. A interpretação, como eu disse, são muitos sonhos. Eu passei a dormir com um caderninho do lado da cama. Depois começou a vir outras coisas para fazer. Eu falei assim, ó, sabe uma coisa? Não quero caderninho, não. Eu nem terminei isso aqui ainda, né? Que ele falou, Você vai e já leva está comigo. enchendo a agenda da vida inteira, né? Falei, eu Mas é não quero isso, incrível, não. Gi. Mas é Mas teve incrível. uma pessoa.
Pode falar. Teve uma pessoa que estava, nossa, muito ruim. Esse realmente, porque pela energia da pessoa, quando está muito escura, assim, a gente sabe que a pessoa está com um pensamento ruim, né? E a pessoa chegou na minha sala e fez assim, ó, em cima da mesa e disse assim, Gi, eu vim me despedir mesmo de ti. E eu falei, cara, esse vai fazer besteira. E eu não tinha o que falar para essa pessoa. Então eu fiquei assim, bem impressionada com aquilo que ele me disse, porque era um médico bem sucedido e tal. Eu falei, caramba, e agora? Deus, São Miguel, coloca as palavras certas na minha boca, porque eu preciso tirar essa pessoa dessa frequência. Peguei o produto, dei para ele passar e falei assim: ó, passa 5 vezes. E nem é assim, mas eu precisava ganhar tempo para Calma, né? poder para poder saber o que eu ia falar para ele. E aí, a hora que ele terminou de passar, eu fiz uma oração nele. E aí ele falou para mim assim: o que é isso? Aí eu falei: isso é o que vai tirar esse pensamento da tua cabeça, vai ser imediato. E aí começamos a conversar tal. Eu sei que esse cara saiu daqui, ele falou assim: Gi, como eu sou bobo. Ele falou: como eu sou bobo. Só de ouvir a minha história, né? Que as pessoas não me conhecem, mas tipo assim, ó, de ouvir a minha história, ele falou assim, cara, a vida é uma coisa tão linda, tão preciosa, que se eu vim nessa vida para sofrer, então eu vou sofrer mesmo, vou incomodar, vou encher o saco de todo mundo, pelo menos na próxima eu já paguei tudo que eu tinha que pagar. E Nunca mais, Gi, desistiu. eu vou ter esse pensamento na minha cabeça. E aí eu fiquei olhando para a Arcura e a aura dele foi mudando. Eu falei, puta merda. É incrível. Cara, ele mudou assim, ó, ele saiu da minha sala assim, eu falei, não fui eu que fiz isso. Não fui eu, porque eu não tenho Hoje, esse poder. e essas coisas são importantes porque elas vão trazendo confiança pra gente mesmo, né, Gi? Porque assim, É, uma coisa é a gente sentir que determinado trabalho, determinada coisa está funcionando. Outra coisa é as pessoas trazerem essa confirmação pra gente, né? Eu acho que, porque assim, todos nós, independente de que estágio estejamos e tal, a gente demora para acreditar realmente na gente mesmo, né, Gi? Isso é uma das maiores desconstruções aqui dessa Matrix. É a gente crer na gente mesmo, né? No poder que nós temos, né? Então, assim, quando isso começa a vir de fora, quando as pessoas começam a trazer, vai afirmando cada vez mais esse é o caminho, esse é o caminho. No final das contas, de essas atitudes que a gente acha que é loucura, né? Como a gente vive passando aqui também, né, Gi? A nossa não é história loucura. toda, a nossa própria história do Instituto é uma grande loucura que ninguém teria feito. Ninguém Imagina, teria feito, nem nós. ninguém. A gente parou, né? A gente para conversar e fala, por quê? Mas que é isso? Então, assim, essa percepção de que a gente precisa se abrir para essas coisas e perceber que se a gente não der o primeiro passo, as coisas não vão acontecer, porque é isso, né, Gi? É mais ou menos assim. Vamos começar, depois a gente entende melhor como é que vai ser. Porque se você for programar tudo direitinho, a coisa não vai, né? Eu acho que uma das coisas que mais fez eu acreditar em tudo isso, né? Porque sentir, ver, eu sempre vi, sempre senti, mas foram coisas ruins. Então, assim, ó, eu sempre via coisa ruim. Obsessores eu vejo muito nas pessoas. Às vezes, eu Uhum, pulava 3, 4 mesas para sentar lá no cantinho, porque eu via gente sentada ali, e era coisa ruim. Entende? Então, eu sempre tive sim. isso. A minha vida inteira foi assim. Então, eu sempre vi coisas ruins. E dos 40 anos para cá, que eu comecei a ter esses sinais. Só que o que mais fez eu acreditar nessas coisas boas, até para ter certeza que aquilo não era uma coisa ruim, querendo, né, me iludir, sei lá, holografar de coisa boa. Então, foi o porquê. Porque quem não conhece a minha história, eu fiquei viúva com 28 anos e tinha 4 filhos em casa. E aí, depois de 2 anos, morreu minha avó, que é a que eu tenho o dom. E aí ficou muito mais forte ainda em cima de mim depois que ela faleceu. Depois de 2 anos, eu perdi o meu irmão de 17 anos. Depois de 2 anos, eu perdi o meu sobrinho de 21 anos. E depois de 2 anos, era minha filha. Aí eu Hum. briguei com Deus. Aí eu falei: não, Deus, agora deu. Eu nunca mais na minha vida eu vou ajudar ninguém. Nunca mais eu vou fazer nada se tu levar a minha filha em 2019. Porque já fazia 5 anos que eu perdia pessoas de 2 em 2 anos, nos anos ímpares. Então, assim, ó, quando eu perdi o Uhum. meu sobrinho de 21 anos, o meu irmão de 15, e depois eu já sabia que a minha filha, realmente, ela ia falecer com 19 anos, Uhum. eu falei assim: acabou, Deus, acabou. Se tu levar ela, eu não trabalho mais, não ajudo ninguém. E aí, nisso, eu recebi uma mensagem de uma mulher, se chama Sandra. Hoje eu não sei onde é que ela anda, que eu não costumo ficar cuidando muito. Mas ela é Sandra, ela é do Rio de Janeiro, é uma psicóloga. E ela falou para mim, através de uma outra pessoa também aleatória, que é terapeuta, tipo assim: eu tenho uma mensagem para Gisele. E aí, quando eu recebi Uhum. essa mensagem, a mensagem era assim:
eu não vou levar a tua filha em 2019, mas em 2020 ela vai. Só que além de eu levar ela, tu vai ganhar uma vida. E a minha filha não podia ter filhos. E ela engravidou. Uhum. E quando ela engravidou, os médicos chamaram a gente para dizer que a menina não ia sobreviver. Deu paralisia cerebral, coágulo no sangue, necrosou o pezinho, o bracinho, infecção no pulmão. Tudo que tu imagina de ruim nasceu nessa criança. Os médicos chamaram a gente para se despedir da menina e da minha filha, praticamente, porque ela estava muito ruim também. E eu olhei para a médica e falei: não, ela não vai morrer. Foi dito que ele ia me dar uma vida. E ela não faleceu. Quando ela saiu do hospital, 4 meses depois, a minha filha faleceu. Aí faleceu 2 dias antes do meu aniversário e me deu a menina e falou: esse é o teu presente, mãe. Então, assim, ali eu vi que, por mais dor que eu estivesse sentindo, mas eles se preocuparam comigo. Deus, Miguel, todos se preocuparam comigo, porque hoje estou sozinha com a minha pequena e assim, ó, ela me tira da cama todos os dias. E ela é tão abençoada que ela olhava para a porta esses dias, com 4 aninhos, tá? Ela olhava para a porta e dizia assim: mãe, tem um homem ali, tem um homem ali. E eu dizia: mas filha, tu não tá com medo? Ela dizia assim: não, não. Aí esses tempos ela entrou na minha sala e eu tenho um quadro aqui de Jesus Cristo que tem o manto vermelho. E ela assim: ó, mãe, o titio de vestido vermelho que estava na tua porta. Olha que Ela linda. tem um dom lindo. E ela diz assim: Já mamãe, eu amo chegou com a todo mundo. mediunidade. Eu amo todo mundo, ela diz. E ela é carinhosa, ela é maravilhosa. E então, assim, ó, eu só parei para prestar mesmo atenção nesses sinais quando eu comecei a olhar minha vida desde lá de trás. Porque com 28 anos eu fiquei viúva. E a primeira coisa que, quando eu vi São Miguel, a primeira coisa que ele me disse, para mim acreditar que ele realmente estava ali para me fazer o bem, foi isso: eu coloquei um Miguel na tua vida quando tu tinha 15 anos. E o nome do falecido marido era Miguel. E quando eu conheci ele, naquela semana eu brincava de roleta russa porque eu queria me matar. E ele disse: eu coloquei eu coloquei Miguel na tua vida. Entende? E ali começou ele dizer: eu mandei entregar uma espada na tua casa. E eu tinha 19 anos quando eu recebi uma espada de uma pessoa. Tá aqui a espada, inclusive. Ó. E ele disse: pega a espada e vai na minha casa pedir autorização para curar em meu nome. E quando eu pego essa espada, não vou nem pegar, me emociono. Porque quando eu fui levar ela na casa dele, nossa, aconteceu outra coisa assim incrível, Outros maravilhosa. milhões de coisas. Que lindo, gente. Então, assim, eu fui na casa dele, na sala dos milagres, fiz tudo o que ele pediu. Só a parte do curar que eu não quero, não aceito e eu deixo ela guardada. Mas Mas assim, no fundo é isso, Gi. Você é canal de cura, porque no fundo é isso, né? Nenhum terapeuta, né? A gente se torna canal de cura para que as pessoas se curem. Mas olha que incrível, né, Gi? Só de você contar a tua história, é isso, né? Você falou que contou a história para aquele cara. Gi, é isso, qualquer ser consciente que ouve uma história dessa e vê você hoje com essa força, fazendo esse trabalho, né? Diga-se de passagem, gente, não importa o quanto isso aqui traga de lucro, ela está investindo em outra missão, ou seja, não é pelos motivos naturais dessa terra. Inclusive, gente, quem adquiriu, o link está embaixo, uma porcentagem disso vem para o nosso espaço para ajudar. Depois a gente vai falar melhor disso, tá? Então, assim, até hoje pode eu não falar. vi R$ 1 ainda. R$ 1 desses produtos. Aham, Está tudo indo para pois uma é. conta por causa da máquina que é para autista. E ele já falou já Depois a gente, 2 vezes essa máquina. Para nós depois a chegar gente lá. vai falar, vai falar mais disso. Mas o fato é que, Gi, só de você trazer essa sua história, só de você contar isso e a gente se conectando e ver a força, a presença que você traz e essa fé que te manteve de pé e é que faz tudo funcionar, realmente isso já é cura. Essa já é uma cura para qualquer ser que estiver ouvindo e falar, poxa, peraí. Né? Então, assim, às vezes a gente acha, é a cura em meu nome, como é que eu vou curar, nega? É só você abrir a boca. Você já tá curando em nome, entendeu? É bem assim. Ó, as Ele falou pessoas estão que todos têm. comentando aqui, ó. A cura Como está não na se mão. emocionar? A cura está na Oi? mão de todos. Ele fala que a cura está nas Parou mãos de meu todos. áudio aqui. Estão ouvindo? Tô. Eu Ah, tô te tá. Agora eu ouvindo. vou. Aham. Um dos sonhos que eu tive, muitas pessoas usavam as mãos para curar a população, assim, como se fosse muita gente, né? E eu perguntei, Uhum. qualquer pessoa cura com as mãos? E qualquer pessoa tem o dom da cura nas mãos, só precisa ativar, né? Porque, na verdade, o Sim. nosso corpo ele é usado. Quem cura não somos nós, né? São essas mensagens, essa força superior que chega na gente e acaba fazendo essa cura, né?
A gente só tem que se Exato, permitir, Gi. né? Deitar, Total, relaxar, Gi. E é deixar o as que eu pessoas chamo, trabalharem. e é o que eu chamo de tecnologias, né? Que através dos trabalhos, através da gente, através dessas coisas, como o Arcura, por exemplo, são conectadas. Porque é, quando a gente começa a estudar o mundo espiritual, a gente percebe que tudo lá também é tecnologia, né? Só que a gente não consegue perceber isso aqui. Então, assim, a cura através das mãos é uma tecnologia que está acontecendo, né? A medicina do pensamento é uma tecnologia, são coisas que vão se manifestando aqui na nossa vida real e que agora que a gente está conseguindo entender. Falando em tecnologia, Gi, o que você pode falar no momento em relação a esse equipamento, que também já tem alguns anos que já está no seu campo, que você está recebendo, né, Gi? Nós estamos em 2025, 2023 chegou, né? E aí ele só falou, faz assim, faz assim, faz assim. Eu falei que não ia fazer, acabei tendo vários problemas, né? Até que eu resolvi fazer um protótipo e fui me acalmando. E depois foi vindo os sinais. Só que, tipo assim, tem três pessoas fazendo ela, são três engenheiros fazendo ela. E aí, quando não tem mais o que fazer, eles me ligam. E aí, não teve mais nenhum sonho? Porque o último sonho que eu tive foi com um nome, tinha um nome. Ele falava aquele nome, e ele falou que tinha que ter uma pirâmide, né, nessa máquina e tal. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, 3 noites seguidas sonhando com um nome. E aí eu não sabia o que era esse nome. Aí quando o rapaz me perguntou, Gi, mas tem que ter uma pirâmide, mas eu preciso saber ângulos e tal sobre essa pirâmide. Falei, cara, não sei, não sei. Tipo assim, vamos esperar, uma hora vai vir outro sonho. Aí ele, tá, tu não sonhou mais nada? Eu falei, sonhei com um nome, mas não tem nada a ver. Aí quando eu falei o nome Ó, pra ele, ele disse, cara, esse nome é tudo. Agora eu já sei quais são os ângulos, quais são não sei o que, que é aham, uma aham, pirâmide assim. E aí eu fiquei assim, meu Deus, até um nome que não tem nada a ver, tipo assim, vai fazer parte da máquina. E eu aham. tô pra ir lá agora eu tô para ir lá na cidade deles. Agora, depois do dia de São Miguel Arcanjo, eu falei que até no dia Uhum, dele, dia 29 de setembro, né? Eu preciso de mais sinais sobre essa máquina. Por que tá demorando? Porque ela vai ter 5 tipos de terapias, essa máquina. uhum, uhum, E tem algumas delas que ainda não foram definidas detalhes, né? E eu não sei. Eu, tipo assim, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu falava assim, meu Deus, o que que vai ser essa máquina? O que que vai ser? Para que é? Para que uhum, serve? E aí um dia eu uhum. tava conversando com um médico sobre isso e eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí naquela noite São Miguel veio e fez assim, ó. E ali eu Cala a vi que eu boca. tava falando demais. Porque a pessoa tava super interessada e tal, o cara lá de Curitiba até. E ele disse assim para mim, tipo, fica quieta. Fica quieta. E a Uhum, pessoa já estava falando de franquia, de dinheiro, de levar para o mundo e blá 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 blá. E eu só queria que as pessoas tivessem acesso. É a mesma coisa do produto. Eu sempre disse, eu não quero vender uhum, nada, eu gosto de vender, eu quero que as pessoas queiram comprar, porque aquilo realmente vai fazer diferença. E a máquina, uhum. ela já tá no protótipo dela, né? Tá para ficar pronto agora, mês que vem. Mas ela vai Sim. ter uma tecnologia bem avançada, assim, de a gente dominar ela no celular, no tablet, né? Porque vai ter Uhum. vários. Enfim, como é que fala? Quando faz um. Agora eu perdi o nome aqui. Quando a pessoa, tipo, tá com depressão, tá com ansiedade, ou É um combo de eu não sintomas sei, eu não e entendo curas. nada. Sim, sim, sim. Medicina e coisa. Não faz parte do meu mundo isso. Eu nem tenho estudo para entender nada disso. Mas Uhum. assim, vai ficar pronto agora, né? Esse protótipo, a gente vai testar de todas as formas. Depois nós vamos mandar fazer algumas para poder testar em autistas, pessoas acamadas, várias situações assim diferentes. Vamos ficar mais ou menos um Uhum. ano testando para ter, na verdade, também uma aprovação, né? E Claro, depois que tiver essa aprovação, a gente vai levar para o mundo, porque é isso, é o que ele quer. Ele disse, vai perfeito. levar para o É mundo. isso aí. Como vai ser feito, quem vai me ajudar, não sei. Eu só sei que se o dinheiro da Arcura que ele trouxe não der para fazer, ele que manja alguém Vai para dar um investir. jeito, né? E dá, né, Gi? Sempre dá, Dá. sempre dá. Sempre deu, Importantíssimo. graças a Deus. Que incrível, Gi. Incrível demais, né? E essa percepção também, olha que legal, né? Você falou que chegou um nome que você não fazia ideia do que é. E às vezes é isso, às vezes a gente fica, passa dias, passa semanas, meses, tentando entender que raio de mensagem foi essa. E às vezes só o que você precisava era passar a mensagem para A alguém que ia mensagem para decodificar para você. Isso é lição pra gente também, viu, gente? um De nome. verdade, isso é lição E pra ele gente. ria, tá?
Ele ria porque quando ele perguntou brincando, tá, tu não sonhou mais nada? Eu falei, sonhei com um nome, mas não tem nada a ver. E a hora que eu falei o nome pra ele, ele falou, claro, é isso. Agora eu já sei como é que eu faço isso. Foi. Eu Gi, falei, mas é nossa, assim mesmo. Ó, inacreditável. a gente tá passando por uma transformação agora, duas transformações gigantescas, né? Uma delas já está em andamento, e as pessoas já sabem, tivemos a troca de nome, a gente está num projeto novo agora e tal. E tem outra que ainda está em desenvolvimento também. E essa quem recebeu foi o Dan, né? E é exatamente assim. As coisas vão chegando picado, você dá o primeiro passo. Aquilo pode parecer não fazer muito sentido naquele momento, mas aí com aquele primeiro passo chega uma outra resposta, chega uma outra coisa, e é até que chega uma hora que você compreende aquilo e fala: Uau, isso é muito grande. Só que aquela coisa grande, aquela informação gigante, ela não poderia chegar de uma vez só. Imagina, Gi, se você tivesse recebido todas as informações sobre esse equipamento, sobre essa tecnologia de uma vez só, você ia pirar. Você não ia saber por onde começar, entende? Tá acontecendo isso exatamente agora, com o Dan. Assim, em breve a gente vai trazer umas coisas muito loucas. Mas é essa paciência que a gente precisa ter com o mundo espiritual, de saber que o que precisar vai chegar na hora certa, na hora que for necessário chegar, né? Porque acho que uma das grandes causas de dores espirituais, emocionais, que fazem a gente se sentir mal, é justamente em relação a essa falta de paciência da nossa parte, que a gente confunde com falta de inteligência nossa. E não é isso, né? Eu nunca É só uma pedi, questão de esperar as coisas acontecerem, né, Gi? eu nunca na minha vida pedi paciência em nenhuma oração, nunca, mesmo quando eu precisava. Nunca pedi paciência para Deus. E tenho até das pessoas que são muito pacientes, me irrita. Eu lembro que quando Uhum. eu fui aí, no primeira vez lá que eu conheci vocês, tinha o menino lá que tocava, ele tava na mesa passando margarina no pão. Foi a primeira vez que Pedrão. eu vi vocês lá. Quem era? É. O Pedro de Uriel. E eu tava sentado e ele passando margarina no pão. Mas era, meu Deus, ele passava assim, ó. E aquilo foi me Pedrão é irritando, aquilo foi me presença, irritando. é. Cara, tu não tem noção, aquilo me irritou tanto que eu cheguei a falar pra ele, eu falei, cara, tu tá me irritando. A tua paciência para passar margarina nesse pão. Aí ele olhou bem sério e falou assim, ó, aquilo que você enxerga em mim é o que falta dentro de você. Eu falei, Pedrão é o mestre. realmente. Pedrão é o E essa mestre. frase nunca saiu da minha mente. Pedrão é o mestre. E é isso. Mas sabe o que é, Gi? Isso que eu quis dizer é assim, quando é em relação à espiritualidade. Por exemplo, você não está acelerando as coisas, você esperou chegar uma coisa, e aí você deu um passo, e aí depois chegou outra, entende? Na espiritualidade, a questão dessa paciência que pega é a pessoa ela entende algo que já seria o suficiente para dar o primeiro passo, mas não dá, porque ela quer o projeto inteiro, ela quer a resposta inteira. E não vai chegar nada completo. A Não gente tem vai. que, né? Esse passo precisa ser dado, não tem como. E aí, a partir daí, a gente. E essa paciência precisa acontecer, senão, meu bem, o canal é simplesmente cortado e eles falam, vá você com No a sua meu caso, loucura para lá, que eu vou, que eu vou arrumar outro. no meu caso não foi paciência, porque eu não queria. Então, conforme ia acontecendo, eu ia descartando, mas tipo assim, as pessoas, eu já tinha falado para alguém. Então as pessoas me cobravam, Gi, lembra disso, com isso, com isso. Uhum. E ele foi trazendo também. É muito importante isso, tá? No meu processo, sempre teve pessoas, sempre. Eu sonhava à noite e no outro dia acontecia. E era alguém que vinha me fazer, me falar aquela mensagem. Era incrível como foi usado pessoas no meu processo, tá? Muitas, Aham, muitas aham. pessoas mesmo, muitas. E Sim, quando eu super digo acontece. pessoas, tipo, agora, esses últimos sonhos, tudo isso que está acontecendo, né? Eu fico pensando, poxa, eu peço para que essas interpretações sejam rápidas, né? Para que eu não fique perdendo muito tempo, que eu não gosto mesmo de perder tempo. E não adianta. É no tempo Uhum. deles. É sempre no tempo deles. Exato, Mas agora eu exato. comecei a prestar atenção nos detalhes, comecei a prestar atenção nos sinais. É muito forte. É muito forte. E, Comigo, e uma principalmente coisa, paciente. sim, e uma coisa importante, né, de quando você fala de pessoas, não necessariamente pessoas novas vão surgir na sua vida.
Às vezes, né? Porque quando a gente fala pessoas, o que que as pessoas imaginam, né? O que que nós imaginamos? Nossa, eu vou conhecer alguém que vai me trazer uma grande resposta, uma grande oportunidade. Não necessariamente é assim, porque é aquilo, Gi, é o que você falou em relação à capacidade, né? Capacita os escolhidos. A gente tem uma experiência parecida, né? As pessoas que estão acompanhando a gente sabem que depois dessa volta do Peru, foi dito que alguém ia entrar no nosso campo, que alguém ia trazer uma resposta que a gente estava esperando para um passo importante que a gente estava precisando dar. E aí essa pessoa que apareceu, que na minha cabeça eu falei, vai chegar, sei lá, alguém, né? Era alguém que a gente já conhecia, que foi capacitado para trazer essa parte que faltava, entende, Gi? Então é muito louco isso. Com você foi a mesma coisa. A gente se conheceu naquela cerimônia, você teve as conexões, né? Naquele momento você também ouviu lá que o sítio, o tal do sítio seria aberto e até então, O que sítio sítio seria esse? foi uma Entende? E virada depois de de um chave na minha. tempo, foi, né? Foi uma Conta, virada de conta chave um na minha. pouquinho disso, Gi, para essa galera que está aqui. Acho que quem não acompanha essa história É. vale a pena contar. Eu sou uma pessoa que eu atendo 17 pessoas por dia. Então, assim, é muita gente. Quando eu entro na minha sala, eu fico, é muita gente mesmo. E aí, o que que aconteceu? Chegou um momento que eu tava muito ruim, assim, muito ruim mesmo, né? Tava com a energia baixa. E eu dizia assim, Deus, eu preciso ir num lugar, eu queria uma Gisele, assim, que eu pudesse ir lá e ela fosse dizer, faz assim, faz assim, faz assim. Porque eu sou assim, né? E eu sou Uhum. bem dentro da realidade, né? Não sou aquela terapeuta ninguém. Aí eu pedi para Deus, eu falei assim, Gostei. Deus, não tem ninguém, eu não conheço uma Gisele que vai falar na minha cara o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que mudar. E aí isso era um sábado, e eu tava chorando e eu dizia assim, eu só confio em ti, Deus, eu só confio em ti, é só de ti que eu quero ouvir, o que, que eu tenho que fazer. Nisso veio uma pessoa, que é uma advogada maravilhosa, que eu amo ela, veio aqui em casa no sábado, que não tinha nada a ver, fizeram uma reunião aqui com um amigo. E aí ela falou para mim, ela assim, ô Gi, tu que trabalha com essas coisas espirituais e tal, olha aqui, eu vou participar de um ritual de ayahuasca lá no Rio de Janeiro, já ouviu falar? Eu falei, não, só que a hora que ela abriu a foto, era São Miguel inteirinho no celular dela. Eu falei, meu Deus, eu acabei de pedir para me dar um sinal. Eu falei para ela assim, eu vou também. Eu sei que em 2 horas eu comprei a passagem. E falei com vocês, eu falei, eu vou. Fomos. Mais uma vez, sem pensar, Sem Gisélia pensar, Gil, né? sem pensar. Fui parar no Rio de Legal. Janeiro. E aí, quando a gente chegou ali na força, tal, todo mundo tomando, enfim, eu nunca tinha feito, ele tinha que preencher, né, aquele formulário. Do que tu quer trabalhar? Depressão, ansiedade, blá, 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 blá. Enfim, como se tivesse que fazer ali um histórico, né, daquilo que tu quer trabalhar também, né, dentro dessa espiritualidade. Uhum. E eu não tinha nada para trabalhar. Eu dizia assim, meu Deus, mas tá tudo bem, eu tô tão bem, eu tô tão feliz, eu só precisava de algumas respostas, mas eu tô bem, não tem nada, né? Aí na hora que eu tomei, eu cruzei os braços, as pernas, fiquei assim, e falei, não, comigo não vai acontecer nada, nada. E fiquei, né? Fiquei. Daqui a pouco eu pensei, falei, tá, mas eu sou burra, né? Vim até aqui e nada. Aí soltei. Quando eu soltei, ali começou. Ali foi muito É. forte. E assim, ó, não tem como dizer que é alucinógeno. Não, não, porque o que aconteceu lá foram respostas de coisas que já aconteciam na minha vida e que eu tive as respostas, né? Eu briguei com Jesus, porque aí quando eu disse que não tinha nada para fazer, eu peguei, mentalizei o pezinho da minha netinha, né? E botei a mãozinha assim e falei, eu vou tentar ajudar ela com o pezinho dela. E nisso veio Jesus e falou assim, deixa que eu te ajudo. Eu falei, como é que é? Tu me ajuda? Se tu quisesse, ela não tinha nem nascido assim. E comecei a brigar com Jesus. Se tu quisesse, ela não tinha nascido assim. Eu não tinha tido todas essas perdas. E briguei um monte com ele. Aí ele falou, minha filha, tu tens que mudar. Aí eu lembrei que antes de eu estar lá, eu tinha dito que eu só ia acreditar se fosse ele me falar. E ele disse, minha filha, tu tens que mudar. Tu tens que mudar. E ele falou exatamente o que eu tinha que mudar. E no dia que São Miguel Arcanjo, o que ele falou que eu tinha que mudar, ficou gravado na minha mente. E eu dizia, não vou mudar, isso é o que eu tenho de mais orgulho na minha vida. E ele, não, tu tem que mudar. Quando São Miguel pediu para mim ir lá na Sala dos Milagres, na cidade de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, levar a espada, a oração, enfim, eu fui. E aí eu só cheguei, foi outra história louca, né? Quando eu cheguei dentro daquela catedral lá, lá na frente tinha um rapaz e ele ficava me olhando, me olhando. E aí eu fui até ele perguntar de onde que tinha um papel lá de peregrino e tal. Ele me abraçou e falou assim, ó, eu sabia que tu vinha. Eu olhei assim para ele e ele começou a chorar e me abraçava, e ele assim, eu sabia que tu vinha.
E a estátua de São Miguel linda assim na nossa frente. Aí eu olhei para ele, estava muito assustada. Aí ele assim, ó, mas tu não pode me ajudar. Eu falei, como assim eu não posso te ajudar? Ele assim, não pode, porque tu é rica. Aí eu lembrei do que Jesus falou para mim. Jesus disse assim para mim, ó, deixa o teu coração falar antes das tuas joias. Porque eu sempre gostei muito de ouro, de joias, sempre gostei. E aí Jesus tinha dito isso para mim, deixa o teu coração falar antes das tuas joias. E aí quando esse guri falou, tu não pode me ajudar. Aí eu lembrei e falei assim, ó, as minhas joias não definem o meu coração. Ele assim, essa é a resposta. Agora eu sei que tu vai me curar. Eu, eu ficava assim, ó. E aí no outro dia, esse cara tava trancado lá na sala dos milagres, tremendo. E bem na hora que eu peguei a espada, fui na frente do altar, veio uma mulher gritando, ajuda, ajuda, ajuda. E aí a pessoa que tava comigo falou assim, ó, chama lá o padre. Não, é tu. Ele falou, vai. A hora que ele falou, vai, eu comecei a me tremer toda, a minha mão fazia assim, ó. E eu botei a mão em Uhum. cima da cabeça daquele guri. E ele me deu uma lanterna. E eu lembro que ele tinha dito, a luz de Deus. Ele me deu uma lanterna, botou assim na minha cara. E eu comecei a tremer e fazer a oração que o São Miguel tinha me dado, que é uma oração que foi canalizada mesmo. Essa oração não existe. É só Uhum. essa. Eu já sei que era para mim. E aí, tá, o guri saiu daquela sala. Que disseram que ele já tava lá um tempão dizendo que vendia demônios, vinha não sei o quê, tá. Saiu da sala. Uhum. E eu fiquei muito assustada. Eu só olhei assim e falei, vamos embora desse lugar, vamos embora, que já começou a vir gente. Gi, ó, meu sobrinho também não sei o quê, ó, meu irmão também, maluco, ai, não sei o quê. E eu, ó, vamos embora. Eu comecei a chorar e vazei dali bem rápido. Sim, E, sim. e outra, aí naquele mesmo dia, eu também sonhava com um homem de vestido marrom, que tinha uma corda na cintura, e ele só me olhava. Sempre que São Miguel vinha, ele vinha também. Só que ele vinha e não falava nada, nunca falava nada, nunca. E aí eu falava sempre para a pessoa que estava comigo, ó, eu também sonhei com esse cara de marrom, tá, mas não sabia quem era. Aí no dia que nós estava lá no São Miguel, aí nós tínhamos um lugar lá, né, para comprar as coisas e tinha uma estátua lá. Aí ele assim, hoje não é essa aqui? Eu falei, não, não é essa. Aí a mulher escutou, a mulher que trabalhava lá. Aí ela assim, eu já sei com quem que tu está sonhando. Aí eu assim, eu não sei. Aí ela foi lá e pegou uma estátua e era Padre Pio. E ela falou assim: Olha é esse só. aqui? Eu falei: é esse aí. E no meu sonho ele vinha com luvinhas, uma corda amarrada na cintura e tinha um rosto estranho. E era ele, Padre Pio. E eu falei assim: meu Deus, Padre Pio, quem é Padre Pio, meu Deus? Quem é Padre Pio? Eu não sabia, não conhecia. Aí tá, fui parar lá no Monte Gargano. Quando eu cheguei no Monte Gargano, eu comecei a sonhar com esse Padre Pio, junto com o São Miguel. E ele dizia para mim assim: ó, só confia e vai. Só confia e vai. Então esse homem de marrom só dizia isso para mim: confia e vai. Quando eu cheguei Uhum. lá no Monte Gargano, olha a primeira coisa que eu achei. Isso aqui. Que é a fotinho dele. É. Padre Pio e São Miguel. Aí depois que eu descobri que Padre Pio ia lá nessa gruta onde eu fui, de São Miguel, e entrava lá de cabeça baixa, que não se sentia, né? Não sei, não tem uma história lá. Enfim, eu não vou muito a fundo, eu não gosto nem de ficar vendo muito essas coisas na internet, sabe por quê? E depois eu sonho e fico pensando, não, mas eu já escutei isso em algum lugar. Então, tudo que é de Uhum. espiritualidade, essas pessoas que falam disso, daquilo, que viu, que canalizou, eu não vejo. Dificilmente eu Sim. entro por causa disso. Porque aí quando chega para mim, eu acho que eu já ouvi alguém falar em algum lugar. Então eu nunca escuto assim, é muito difícil eu ver. E Pra aí eu achar que você tá descobri que era imaginando, Padre né? Pio. Aí eu Que descobri que era incrível, Padre Gi. Pio e tudo começou por causa disso. Porque lá no teu espaço, Jesus veio e falou para mim. Falou, nossa, assim, ó, eu fiz o enterro da minha alma lá. Certinho, assim, ó, eu fiz o meu velório lá. E eu dizia, ó, eu vou fazer, mas eu não tô gostando disso. Porque eu tenho muito Uhum. orgulho do que eu sou. E ele disse, não, minha filha, tu tem que mudar. E eu tô mudando de Uhum. uma forma assim que é incrível. Que lindo, Gi. Mas Que tá coisa devagarinho linda. o processo, eu sou bem teimosinha. Sem pressa, Gi. Essa teimosia é boa, na verdade, Gi. Eu sou um pouco assim também. E essa teimosia, na verdade, mantém a gente com o pé no chão, entende? De trazer, de repente, um ceticismo, assim. A gente precisa entender, a gente confia, a gente sabe que é real, mas a gente precisa ter a gente precisa ter as certezas de que o que foi feito era para ser do jeito que foi, enfim. E aí é onde essas conexões com os sinais vão chegando. Gigi, antes de encerrar, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, um pouco mais sobre o Arcura, né? Já expliquei que tem um link aqui embaixo, gente, para quem sentir aí. Comprem, gente, testem isso, porque vocês vão realmente gostar. Inclusive, Gi, estava conversando com o Dan, tem uma irmã que é colaboradora nossa da tribo lá,
que ela participa de alguns trabalhos em um centro espíritas bem grande aqui, né? E ela falou que tá todo mundo usando lá e a galera tá assim achando a coisa mais linda da vida. Que Então, assim, tá espalhando mesmo, né? Para as pessoas que estão perto da gente aqui em Cotia, a gente mandou lá umas caixas do Arcura também. Então, nos eventos que a gente tem, se você quiser fisicamente, já conhece a tribo, sim. já pega lá também. Mas conta um pouquinho mais, Gi, só em relação a, a como as pessoas utilizarem realmente. Eu sei que você já contou, mas mostra os dois, né? Eu tô só com um aqui, o outro ficou lá na tribo. Isso aqui já fica do meu ladinho, já na cama, no carro, na minha sala, onde eu vou, eu levo. Uhum. Esse aqui é porque foi dado algumas ervas, foi feito todo o trabalho. E quando eu perguntei para que eram, né? Isso, eu não sabia se era chá, se era banho, para que era aquelas ervas, né? Para fazer sabonete. E aí quando ele veio e falou, é um purificador absoluto do corpo etérico e um purificador absoluto Opa. do campo áureo. E aí Uhum. eu pensei, então um é para o ambiente e o outro é para o corpo. Porque eu sempre entendia que eu via a aura da pessoa, mas não, é o corpo etérico, que é exatamente uma camada bem próxima ao nosso corpo, né? E com cores. Então, esse menorzinho aqui, assim, ele não serve para xiringar no ar. Quando ele cai, ele parece que tá, parece um ácido, assim. Ele não é para isso. Ele tem que ser colocado na mão, que foi aonde ele disse que as nossas mãos curam. A gente pode usar a nossa mão para poder fazer o nós mesmos na gente. A gente tem que acreditar na nosso poder. Todo mundo tem um poder de cura, de melhorar, né? Então, esse aqui, esse pequenininho aqui, eu xiringo 3 vezes na minha mão e faço assim. E me concentro muito. Coloco aqui em cima e vou mentalizando tudo aquilo que eu quero que vá embora. Eu quero que saia do meu campo, da minha vida, tudo aquilo que não serve para o meu crescimento pessoal, para minha vida, para minha história. Esse aqui é para mim. Eu me concentro em mim, eu não cito nomes de pessoas, entende? E aí eu passo aqui e vou pedindo tudo aquilo que eu quero, mas é para sair as coisas ruins, entendeu? Então eu passo aqui bem devagarinho, mentalizando, com os olhos fechados, coloco a frequência. A frequência é muito importante, porque a frequência sempre atrai ele, sempre que eu coloco, eu sinto ele. E aí eu vou Que botando. tem na caixinha o QR Code da frequência, né, Tem, Gi? tem no YouTube também. E aí venho até Uhum, aqui, depois eu abraço um pouquinho aqui o pescoço e trago puxando aqui para baixo, aqui assim, ó, até nas mãos. E depois eu uhum, lavo as mãos. Porque esse pequenininho, ele gruda. Ele fica gruda. É tipo assim, isso aqui que eu vejo quando a pessoa tá escuro, por exemplo, tá cinza, né? É como se ela uhum. tivesse com um pensamento suicida ou muito mal. Então cria uma casca aqui meio. Parece uma casca de ovo. Vou falar bem o que eu vejo, assim. Como se fosse uma casca de ovo. Isso aqui impede as Uhum. coisas boas de chegar em ti e aquilo que tu tá sentindo de ruim não vai embora. Então, esse produto, não gosto de falar produto. A Arcura, ela tira essa casca que tá aqui, entendeu? E parece que puxa pra tua mão, assim. E aí depois tu lava. Então, assim, é muito forte, porque aí aquela energia que eu vejo aqui, depois eu vejo nas minhas mãos. E aí lavo. E Então, lava, olha que esse pequenininho interessante. aqui não é para xingar, é para pôr na mão e fazer o processo em ti. Aí as pessoas estão Uhum, perguntando assim: eu posso fazer no meu filho? Posso fazer no cachorro? Posso fazer? Pode, todo mundo tem energia. As plantas têm energia, tudo tem energia, né? Então, qualquer coisa que tu uhum, quiser tirar uma energia negativa, né, e transmutar e trazer uma energia positiva, isso aqui pode ser usado, né? O outro, esse maiorzinho aqui, ele tem. Eu tive muito cuidado com o cheiro, né? Eu queria que tivesse um cheirinho gostoso, assim, uhum, também, né? Então, eu chego em certos ambientes e o que eu vejo? Nos cantos, como se estivesse calcificado, sabe? Energia ruim, desânimo, tristeza, angústias. E assim, vários lugares eu entro, inclusive restaurantes que eu vou, lugares, clínicas, todo lugar, né? A gente vê que às vezes as pessoas vão lá, deixam uma energia pesada, até o funcionário começa a ficar triste, não tem vontade de trabalhar. E aquela energia ela tem que ser limpa, né? Então, quando foi para fazer uma fala sobre isso aqui, eu imaginei os lugares que eu ia e eu enxergava essa energia. E eu ia muito, às vezes, tipo, hospital. Nossa, é uma referência muito forte, porque todo mundo que vai lá quer a cura e quer deixar o problema lá. Então é um lugar que tem bastante. Então, pessoas que trabalham com clínicas, enfermeiros, médicos, são pessoas assim, que eu até atendo bastante e eles falam: nossa, eu tô de arrasto, eu não aguento mais. E às vezes a pessoa ela faz algo para ela para ficar bem, mas é o ambiente que ela tá que tá poluído.
Então, isso Exatamente. aqui, mesmo que tem até uma menina que está botando em sala de cirurgia, ela falou, Gi, parece que abre a mente, assim, parece que eu enxergo melhor do que, sabe? E aí ela passa nos cantos, nas portas, vai passando, eu xiringo um monte, tá? Quando eu faço em mim, eu vou xiringando ao redor de casa, no quarto, na E é cama, tão cheiroso, e é tão cheiroso, é né, Gi? gostoso. É bem gostosinho. E aí eu xiringo Uhum. por tudo, assim, muito, muito mesmo, né? Então, esse pequenininho aqui, eu vou dizer para vocês, eu só usei 4 vezes até hoje. E uma delas foi um dia, como eu falei, que eu imaginei assim que eu fosse ficar de arrasto. Não tinha como eu me levantar no outro dia da cama. Eu já estava preparada, inclusive, para ficar ali me lamentando. E outro dia eu estava até quicando, a energia estava vibrando e era Incrível. muito bom. Então, assim, um é para o ambiente, inclusive as pessoas que estão me dando relatos, tá? Estão falando bastante sobre isso. Da casa, né? Que estão sentindo que a casa está melhor e que o da casa ele serve para todos, né? Não é só para a pessoa, ele serve para todos que estão ali dentro. Tem gente que está Uhum. levando escondido, olha. Ah, mas lá ninguém acredita nessas coisas. Aí eu tô levando lá no escritório, chego mais cedo e passo. E o legal é que não fica o Uhum. cheiro, ele tem um cheirinho, ele só fica o cheirinho na hora, depois sai. Então tem bastante gente usando para em escritório. Agora, a mensagem mesmo que veio para mim, quando comecei, né, a passar para as pessoas isso, era para os terapeutas. Quem cuida de quem cuida. Tipo assim, eu tô cuidando da pessoa, mas quem é que cuida de mim? Né? Então, essa mensagem Uhum. veio dele, de São Miguel. Para quem é Uhum. isso? Para quem que eu ofereço? Quem cuida de quem cuida. Então, eu sempre fiquei com isso na mente: quem cuida de quem cuida. Eu cuido de muita gente, eu preciso. Entende? Uhum. E às vezes tu tá cuidando de uma pessoa idosa, ou os teus pais, às vezes com aqueles pensamento ruim, negativo, pessoas muito pesadas. Às vezes, se tu falar de um produto, vamos passar no teu corpo, a pessoa vai dizer, vai, te catar, nem acredito nessas coisas. Ou tão, às vezes, por causa de religião, isso não tem religião, amigos. Isso não existe religião, isso é Uhum. energia, e Uhum. energia todo mundo tem. Então, eu aconselho da Uhum. casa, né? Quando quer passar num ambiente ou com pessoas, mas assim, é incrível, tá? Os últimos relatos que eu tive mesmo, eu fiquei assim, impressionada, emocionada, muito É, emocionada, não. porque eu fico pensando, caramba, eu fui, de certa forma, responsável por estar levando isso, porque, né? E eu não gosto Uhum. desses rótulos, né? Tanto que eu falei para ele, eu não quero fama, eu não quero nada, eu só quero parar de ficar sem dormir na época, né? Por favor, se não Por for pedir favor, muito. tá aí. Agora eu durmo. Tá feito, Maravilhoso, agora eu Gi. durmo. Fiquei em cima. Maravilhoso, minha irmã. A gente usa aqui, eu uso em casa, a gente usa na tribo, algumas pessoas próximas usando também e dando esses feedbacks. E o mais legal é isso, né? Saber que o que a gente está fazendo é real, né? Porque não é simplesmente trazer você aqui porque a gente está anunciando algo. Não, é muito além disso, gente. É conexão real que a gente está acompanhando desde lá da sementinha, do início de tudo, né? Então, para mim é uma grande honra. O link está embaixo, pessoal. Entrem lá. Lembrando, tá? Para você que adquirir através desse link, você também está ajudando o nosso espaço, a gente manter lá o nosso espaço. Mas, obviamente, que o maior benefício é realmente o que você leva para você. Né? Todo mundo aqui já está entendendo como é que funciona esse mundo invisível, como são as frequências, como são as tentativas de tirar você do seu caminho, do despertar da consciência, da expansão consciencial. Então saibam, é uma ferramenta poderosa que está à disposição e está bem aqui na nossa cara, né? Isso é bom demais. Muito bom. Eu quero agradecer, Gi, a sua presença, minha irmã. Gratidão profunda por mais uma live. A gente precisa se organizar sim para voltar mais, para conversar mais, para trazer mais informação, né? Então, só gratidão mais uma vez. Fica bem aí, arrasa aí nos seus trabalhos, nas suas conexões. Em Teve alguma breve, eu espero. pergunta? Hã? Teve alguma pergunta aí? Ah, deixa eu ver aqui se mandaram. Só que a minha intuição diz que tem alguém Aqui. O perguntando Arcura algo. para ambiente usa a cada atendimento ou só antes do primeiro atendimento? Boa, minha irmã, boa. O Arcura se usa só A no. Diana. A Não cada me pergunta. atendimento precisa refazer essa limpeza, Gi? Então, alguns terapeutas que me falaram, né? Tipo, cada pessoa que tu atende, depois tu tem que fazer uma limpeza do campo para poder receber o próximo, senão tu também fica acumulando energia, né? Então, não é só Uhum. você que está se protegendo, tu também tem que proteger o teu cliente. Então, tu faz, põe no ambiente antes, né? Para começar a preparar o campo, se concentrar. Quando essa pessoa sai,
tu limpa de Limpo de novo. novo. Limpa de novo, porque senão a pessoa vai ficar ali sapateando no problema do anterior, né? Então eu que Sim, vejo, sim. eu sei que fica energia ali, né? Tem pessoas que sentem, né? Então, como eu também Uhum. vejo, eu digo que cada pessoa eu acho que merece um cuidado especial. Mas é legal tu fazer quando tu começa e quando tu termina, em ti, né? Mas se for no espaço que recebe pessoas, né? Faz a cada atendimento. Eu acho que é mais interessante, né? É como entrar num lugar esterilizado para começar do zero mesmo, sem interferência nenhuma, né? Incrível. É isso mesmo. E é muito Se legal, tiverem, assim. que legal. Se tiver mais perguntas aí, mandem aí, amados, que a gente aguarda um pouco Deixa eu mais. te falar que a minha missão foi dada, né? Aquela vez foi falado, né? Vai e segue a espada. Fui para lá na Itália, né? E agora eu tenho uma missão que é conhecer os 7 santuários da linha, né? Da Da linha de linha São da Miguel. espada. E aí eu descobri que alguns são ilhas, né? São ilhas. E aí, se a gente digita lá no Google espada de São Miguel no mapa mundial, aparece, né? Esse risco ali. E eu fui Aham. parar lá em Stella Maris, em Israel, e eu não sabia que lá foi o primeiro lugar que ele apareceu. Se chama Antes de Stella tudo Maris. isso acontecer. É tipo um mosteiro, acho, que é Stella Maris, foi o primeiro lugar lá em Israel, em Jerusalém, né? Eu acho, que apareceu São Miguel Arcanjo. Eu não sabia, e quando eu fui parar lá, que foi outra história muito, né, bem impressionante, foi o primeiro lugar que nós botamos os pés. Foi lá, nesse lugar que era Stella Maris. Uau. E eu nem sabia, nem conhecia ele direito. Depois que eu cheguei no Brasil, que eu soube que esse era o primeiro lugar. E aí o último é na Irlanda. Eu já fui em um Aham. que é na Itália, né? Tem mais um na O do Itália. Monte Gargano. Aham. Tem na Grécia, tem na França e tem mais outro lugar lá que agora eu não lembro. Eu vou em todos. Arro, arro. Inclusive, E a gente quer. tô programando já na minha cabeça de ir no próximo. Na hora que Arro. eu vou A levar o nome gente de quer todo mundo. organizar. É isso mesmo, Gi, é isso mesmo. Foi muito lindo. Foi tão lindo Daquela quando eu vez, levei o nome. daquela vez na Itália, a gente queria ter feito uma live, enfim, mas depois que você mandou os vídeos, eu entendi. Impossível, né, Gi? Impossível. Muita E gente, né? muita gente. E É, também, é. assim, ó, a internet, outra língua, assim, ó, se eu te Não, contar e é com um momento de detalhes do que aconteceu conexão. lá, É. Não, era para e mim foi ficar ótimo. desconectada e curtir o momento. Mas foi lindo. Exatamente, Gi. Quando eu Exatamente. passava os nomes que eu falei, os pedidos que eu fiz para essas pessoas, foi muito especial do meu coração, assim, ó, como se fosse para mim, assim, foi Arro, muito lindo. arro. E Ai, as que pessoas lindo, dizem meu assim, amor. hoje faz uma oração para mim, que eu vou fazer uma prova, não sei o quê. Eu falei, mas faz tua oração, pede, tenha fé. Não, mas acredita na tua fé, não, a minha não é tão É forte. muito louco isso, né? É muito Eu louco. quero que Ó, tu tá. faça por mim. Pois é, pois é. É isso, meus amores. Eu acho que não tem mais perguntinhas. Gente, Tá. precisamos encerrar aqui, que meu pequeno está ali abandonado na sala Ai, há muitas horas, está em silêncio, eu estou preocupado. Gi, gratidão mais uma vez, minha irmã. Em breve a gente volta aqui, agradeço. vai ser uma honra. A gente quer você aqui, né? Assim que possível. Não, Venha você quer, visitar eu vou te trazer o para cá. seu. Olha só. Ah, é verdade. Vamos dar um spoiler aí, gente. A gente está Vamos. programando uma cerimônia aí pelas bandas da Gigi. Onde é mesmo, Gi? Santa Catarina, Criciúma. Criciúma, pessoal. A gente está programando aí até o final do ano uma cerimônia da tribo aí, tá? Então, para os que forem aí do sul, vão se preparando, que em breve a gente vai estar por aí, né, Gi? Vai. Ihá! Ah lá, Quero o ir. Serjão, Quero ir. já temos um participante aqui, ó, Serjão. Ô, Serjão, será que é lá que eu vou matar essa saudade, meu irmão? Serjão é um Vai. grande amigo de muito tempo. Pode deixar, Serjão, avisaremos. Amados, gratidão profunda. O link tá aí. Gigi, gratidão mesmo, minha irmã, por mais um reencontro desse. E vamos nos falando, nos atualizando. E eu quero demais, Gi. Torço e vibro demais para que tudo continue fluindo como está acontecendo aí na sua jornada, na sua vida. Você inspira a gente de verdade. E em breve eu quero trazer umas novidades sobre essa tecnologia aí, porque acho que isso vai ser uma revolução, assim, além de tribo, além de. A gente está falando de algo muito, muito grande mesmo, gente. Né? Depois a gente podia fazer uma live só sobre isso, né? Quando chegar a hora certa, mas explicar que isso assim, isso é conexão de uma vida inteira. A gente está falando de coisas que começaram em 2020, começaram em 2023. Isso aí a gente está falando de coisas de uma vida inteira, assim, de uma geração inteira, talvez. É muito, muito, muito especial mesmo. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gisele,
Fique bem, minha irmã. Manda um beijão pro Obrigada. seu namorado, que ele tenha sempre essa paciência, essa consciência de acordar e pegar a estrada com você quando o Miguel chamar. Tá bom, meu irmão? E um conselho e um carinho aí para todo mundo é isso. Acredite nos sinais, pessoas e sonhos, porque estão vindo e vamos todos para o combate. E vamos vencer, Iha! com certeza. Vamos Um beijo, nessa, tá Jeff. bom? Beijo para todos. Obrigada. Beijão, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.